é um evento organizado pela agência Ecos, uma empresa do Grupo Soit. Na Ecos, colecionamos anos de estrada acumulando grandes experiências na área da publicidade e propaganda. Nosso grande diferencial é a combinação de know-how, a criatividade da agência e a alta tecnologia, ecoando marcas de maneira eficiente e em tempo real. Hoje, temos a honra de receber aqui Rubem Goulart de Andrade, um verdadeiro ícone no mundo da publicidade e da arte. Boa noite a todos. Vou trazer um pouquinho do currículo do nosso querido Rubem. Bom, Rubem Goulart de Andrade possui uma formação acadêmica diversificada e renomada, como sabemos. Publicidade pela Escola Superior de Propaganda de São Paulo, Desenho, Arte e Propaganda pelo Instituto Nobel de São Paulo, Ilustração e Arte pela Art Students League de Nova York e Design e Fotografia pela Bauhaus, na Alemanha. Sua experiência profissional é vasta e impressionante, incluindo passagens pela RGA Propaganda, TV Paulista, que é a atual Rede Globo de Nova York, Léo Burnham, de Worldwide, Rio Publicidade, Ray Advertising, Ateliê 110 Quadro e a Escola Francana de Arte. Rubem foi reconhecido por suas contribuições com prêmios como o Hall da Fama do Art Directors Club of New York, Clube dos Diretores de Arte de São Paulo e colunista de propaganda de São Paulo. Bom, antes de receber e ouvir o nosso ilustre convidado, um recado importante. O certificado de participação vai ser enviado para o e-mail que vocês se cadastraram para a palestra. Além disso, essa palestra maravilhosa, a gente vai ter 2 sorteios. O primeiro, como vocês já sabem, que é o dia de estagiário na agência Ecos. E o segundo, que é uma surpresa, que é esse quadro maravilhoso do artista. E agora, o momento que todos esperavam, para nos contar sua brilhante trajetória na propaganda e na arte, Rubem Goulart de Andrade. Muito obrigado a todos pela presença. Obrigado a Andrearte por proporcionar esse espaço para que eu fizesse mais uma palestra da minha vida. No passado, eu já fiz algumas reunindo agências de propaganda para falar sobre determinados assuntos e temas. É a primeira vez que eu faço uma plateia tão linda e dando uma visão geral do que foi e está sendo a minha vida como publicitário e agora artista. Eu começo essa imagem é de 3 de abril de 1939, o dia que eu fui concebido. Todos nós aqui presentes somos vencedores. Nós ganhamos uma corrida com 400 mil concorrentes. O espermatozoide masculino, ele é mais rápido. Por isso que eu cheguei na frente. Foi minha primeira vitória. Em compensação, ele morre logo. O espermatozoide X feminino, ele é mais longevo, porém menos lento, menos rápido, ele é mais lento. Então está aqui minha primeira fotografia no dia da minha concepção, 1939, em São Paulo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode confirmar com minha mãe, que já morreu.
Isso aqui sou eu no dia do meu nascimento. 3 de janeiro de 1940. Com 84 anos e meio. Chorando. Não sabia o mundo que eu ia encontrar, mas eu já chorava de fome. Querendo tomar uma mamadeira. Bebo leite até hoje, uns 2 litros por dia. Em 1941, no dia 3 de janeiro, eu fiz 1 ano. Na cidade de Sapucaí, estado de São Paulo. Hoje chama Patrocínio Paulista. Nessa época, a cidade tinha uns 3.000 habitantes, considerando a área rural como a área urbana. Hoje ela cresceu. Tem 15 anos. Mudei de lá com 5 anos de idade. Mas antes disso, esse é o meu primeiro desenho. Eu tinha 2 anos. Esse desenho tem uma história curiosa, porque é um desenho do papagaio que minha mãe fez na Escola Normal Caetano de Campos de São Paulo. Ela fez em 1933 e guardou. Ali do lado, o pezinho do papagaio, está a correção de um professor que ela tinha de desenho. Era o grande pintor Oscar Pereira da Silva, o último bolsista do Império. Dom Pedro II mandou ele estudar na França. Na volta ele foi professor em São Paulo. Ela tinha isso guardado e eu com 2 anos de idade peguei uns lápis de cor. Então tudo que vocês estão vendo de cor fui eu que fiz. É o meu primeiro quadro, feito a 3 mãos. Minha mãe, o grande pintor Oscar Pereira da Silva e eu. Eu achava bonito na época. Todo mundo conhece esses cadernos de desenho para colorir. Então a esquerda está original e aqui à direita o que eu colori com lápis de cor. Eu tinha 3 anos de idade. Aqui eu já desenhava por conta própria. Em 47 eu desenhei esse cachorro. Não dá muito bem para ver, mas a pratinha de comida dele é uma lata de goiabada. E eu escrevi que era cachorro, para o pessoal entender que era cachorro mesmo. Eu já gostava de arquitetura, então fiz a casa. O cachorro mora em Pedro Fugita de coleira. Em 46, meu pai comprou um carro, o Ford 1946. Esse é um desenho de 1947. Eu tinha 7 anos de idade. Vinha comprar o Ford 46 muitos anos depois, em São Paulo. Ao mudar para o Rio Grande do Sul, eu vendi o Ford. Hoje eu não tenho mais nada, eu ando guiado ali pela Vivi. Mas já demonstrava que eu gostava de desenhar. Eu, como filho de fazendeiro, meu pai tinha sido prefeito de Sapucaí em 1932, 33 e 34. Pela lógica, eu deveria ser fazendeiro, tirar leite, plantar café, ou
estudar e ser dentista, que eram as profissões da época, dentista, médico e advogado. Não tinha outra profissão. Então, nessa altura eu já me perguntava o que eu vou ser quando crescer. E eu fui crescendo e brincando de desenhar as coisas que rodeavam a minha vida, que era o carro, o cachorro. Aqui já desenhava, eu julgava que era a minha fazenda. Nessa altura eu já morava em Franca, como tenho em 45, mas ainda tinha lá a fazenda, e eu de memória ganhei 100 da minha professora, Dona Laura. Uma curiosidade para vocês. Esse é o mapa da Companhia Mogiana de Estrada de Ferro em 1948. Se observarem bem, ela sai de Campinas e vai para o norte do estado de São Paulo, e ali bem no meio, quem consegue ler Poços de Caldas? Ali. Vamos ver se eu levo. Aqui. Aqui está Poços de Caldas. Eu nem conhecia Poços de Caldas, mas já localizava. E eu estava morando aqui em Franca, lá perto de Ribeirão Preto. Eu acho curioso porque eu viajava. Meus pais moravam em Campinas, eu morava em Franca e viajava pela Mogiana. Uma delícia. O turno da Mogiana era com todo conforto. Melhor que havia Lajado. E a curiosidade era eu ter posto ali Poços de Caldas, que é a cidade que me acolheu. Em 1953 foi coroada na Inglaterra a princesa Elizabeth II. Saiu uma fotografia na capa da revista O Cruzeiro e eu fiz um desenho a lápis, sem nenhum estudo, nenhum toque profissional, mas já demonstrava o gosto pelo desenho. Quando ela estava viva, algumas pessoas quiseram tentar vender esse quadro para o Reino Unido, mas não deu certo e ficou. Continua em casa. E hoje a minha princesa Elizabeth II é a rainha Viviane I. Aqui está uma série de desenhos que eu fiz sem nenhum estudo. Ali no meio, Tarzan. Eu ia no cinema e voltava e pintava Tarzan. Desenhava a moça aqui, que eu não sei quem é. Desenhava Oscarito, foi um grande cômico do cinema brasileiro. Desenhava o brigadeiro Eduardo Gomes. E com 10 anos de idade eu fiz um quadro do brigadeiro Eduardo Gomes, candidato a presidente da República. Entreguei para ele em Franca, no almoço da casa do tio meu, e o brigadeiro que deu nome ao bolinho docinho brigadeiro, que os gaúchos chamam de negrinho, por causa dos fiaminhos. E o brigadeiro ganhou o quadro e leu. Estou lendo aqui,
Rubem Goulart de Andrade, Franca. Vou guardar no meu escritório no Rio de Janeiro para o resto da minha vida. Eu nunca mais sou desse quadro. Mas não é esse aí, não. Eu fiz um especial para ele. Ficou 15 dias exposto na loja mais importante de Franca. Estando em Franca, eu vi aquele anúncio: aprenda desenho no Estúdios Americanos de Arte. E eu me inscrevi e estudei por correspondência. Um desses quadros é a aula número 10, que hoje alguém vai ganhar. Eu tenho aqui também algumas outras que depois da palestra nós podemos ver se alguém tiver interesse em observar como é que, aprendendo a desenhar do olho, a boca, o nariz, você vai juntando o corpo, a anatomia, até chegar nesse ponto. Quando eu voltei para São Paulo, eu continuei o curso e morava pertinho da escola, desse estúdio. Eu fui visitar pessoalmente e um dia eu cheguei, está ali em cima o nome do dono, Alfredo Tomé. O Alfredo Tomé tinha morrido. Eu parei com o curso, parei de desenhar nessa escola. O Instituto Nobel de Desenho foi a primeira escola de arte que eu frequentei. Estou eu ali e aqui está o professor Geraldo. Essas aqui são colegas, não namorei nenhuma, muito menos esse aqui. O professor Geraldo, ele tinha um estúdio que ele fazia anúncios. Um dia ele me chamou e falou: estou aqui com um cliente. Você faz o anúncio para mim? Fiz. Meu primeiro anúncio. Sem nenhum conhecimento de marketing, de propaganda, eu fiz o que o cliente mandou. Isso aí é do ano 58 ou 59. Eu tinha 18 anos de idade. Mas eu gostava de desenhar a veiazinha, desenhar a frutinha, fiz os desenhos da geladeira. Foi o primeiro dinheirinho que eu ganhei. Olha eu ali, o primeiro à esquerda. Um anúncio de jornal, a TV Paulista, Canal 5, precisava de uma pessoa no departamento de arte. Para ser o Hans Donner da época, muito antes do Hans Donner existir. E para provar que não estou mentindo, a minha carteira de trabalho. Acho que é a carteira de trabalho mais antiga do Brasil de alguém que ainda trabalha. Leia aqui, meu amor. Qual parte? Rádio Televisão Paulista. Emissora de televisão. Onde isso? Desenhista. Desenhista, 1º de julho de 1960. Está provado que eu não fui vagabundo. E está provado que eu não iria ser nem médico, nem advogado, e nem dentista, e nem astronauta. Eu ia ser desenhista. Toca.
Em 1962, com 22 anos de idade, eu tinha um emprego em São Paulo, mas resolvi melhorar de vida. Fui numa excursão da Varig por 18 dias, que abrangia Miami e subia pela costa leste. Quando eu passei, eu vi uma placa. Aqui serão as futuras instalações da Disneylândia da Flórida. Então, conheci Disneylândia, hoje Disney World, antes dele existir. Ele só foi inaugurado em 71. E cheguei em Nova York. Um companheiro de excursão precisava de um intérprete para subir até Rochester, onde ele iria comprar uma patente para fabricar um sapato de características anatômicas especiais. Fiquei 2, 3 dias por lá. O reitor da universidade me deu 3 cartões de apresentação para Nova York. Um para a Art Students League, onde eu fiz um curso livre de 3 ou 4 meses. Esse anuncinho aí do lado, esse desenhinho, eu fiz lá em Nova York em 1962. O outro cartão era para o estúdio de desenho animado Cavett, de Nova York, que era associado ao Walt Disney, para fazer os personagens com finalidade publicitária, de venda. Mas eu queria trabalhar na propaganda. Eu não queria ficar fazendo desenho. Um dia apareceu lá o Walt Disney. Não ficamos amigos, mas nos conhecemos, trocamos papo, e ele se encantou com esse desenho. Eu ia até dar para ele o desenho. Mas entre outros desenhos que eu fiz lá na escola, eu trouxe quase todos do Brasil, porque eu tive que voltar às pressas por razões de exército americano. Eu ia ser convocado se eu pegasse não green card, mas uma autorização para continuar trabalhando lá. Eu já iria ser imediatamente convocado para o Exército. Destino, Vietnã. Então voltei às pressas, não dei o desenho ao Disney, trouxe para o Brasil, está exposto aí na galeria aí embaixo. E voltei para o Brasil. Fui trabalhar numa agência e ganhei esse prêmio do Clube dos Diretores de Nova York em 64. Não era um prêmio de marketing, de propaganda, mas sim pela solução artística. A foto é minha, a ideia da foto é minha, e o prêmio, veio uma medalha e um diploma. Ficaram na agência onde eu trabalhava. Na minha loucura de aventureiro, publicitário, desenhista, em 69 eu voltei à Franca. Eu tinha clientes lá, propaganda, ainda tinha a fazendinha lá perto,
e toda a minha família. Então, montei uma escola de arte. Eu fui professor, o único professor, o único dono. Ali embaixo diz, na ocasião será servido um coquetel. Tomei 3 doses de uísque e para mim chega. A escola, Franca era uma cidade na época com 60 mil habitantes. Eu calculei que eu iria ter uns 50 ou 60 alunos. Realmente eu tive esse número de alunos. Mas eram alunos tão bons que em um ano aprenderam tudo. E era um curso que abrangia desenho, história da arte, escultura, rudimentos de arquitetura e estilos, o estilo Art Nouveau, Art Deco, Barroco. Tudo isso meus alunos aprenderam. Então, terminado o ano de 69, lá meados de 70, eu fechei a escola, diplomei todo mundo, dei diploma. E uns 4 ou 5 tiveram muito sucesso na carreira profissional entre os meus alunos. Uma aluna chama Maria Goretti Chagas. Hoje ela é uma figura de projeção mundial. Atualmente, hoje, agora, ela deve estar mais na Itália, sendo homenageada. Ela já ganhou prêmios em Paris, já trabalhou para a Unesco, porque além de pintar bem aquarela, ela não move os braços, ela pinta com a boca e os pés. Ela faz parte da Associação Mundial de Pintoras de Boca e Pé. Ela tem títulos até de comendadora na França. É um orgulho, eu mantenho sempre contato com ela. Ela foi formada, a primeira escola dela foi a Escola Francana de Arte, e eu fui professor. Quando no Facebook eu cumprimento ela, ela sempre agradece. Obrigado, mestre. Isso me honra muito, porque é uma menina que se superou por uma deficiência física, efeito da talidomida, e hoje ela corre o mundo expondo pela Unesco exposições individuais e sempre premiada. Toca, querida. Volto para São Paulo e vou trabalhar numa agência que hoje chama Rhino & Partners, mas na época era Rhino Publicidade. E o primeiro anúncio que eu fiz lá foi o lançamento da caneta Bic. Eu não tenho nenhuma. Criei esse bonequinho. Isso depois virou um filme espetacular. Eu não tenho cópia desse filme. Vocês imaginam como é o bonequinho que começou a ser chamado de bonequinho da Bic. Era uma fantasminha da Bic. Ele entrava e começava a se auto-pintar até virar o palhacinho. Premiado muitas vezes na Bic e na matriz da Bic, na França. Toca também. Entre meus clientes estava Marlboro, cigarro Marlboro. E eu cuidava, além de fazer os anúncios, que eram, a Marlboro não existia no Brasil, eu cuidava da Fórmula 1. E aqui eu estou no Interlagos,
eu sou esse primeiro aqui da direita, com o uniforme da Marlboro, que só eu e o Emerson Fittipaldi tínhamos. Quando eu deixei de fazer Marlboro, a minha mulher na época jogou fora porque falou que eu não vou usar mais isso. Eu queria ter ele até hoje, mas ela jogou fora escondido. Nesse dia, Emerson estava sendo apresentado à McLaren e ganhou a corrida. Eu fui um dos que aplaudiu de pé na hora que ele estourou o champanhe. Em 76, a BIC tinha saído da agência. E eu já era famoso lá na Fórmula 1, quando a equipe Arrows chegou em São Paulo sem patrocínio. Eu consegui o patrocínio da BIC. E aqui estou eu fotografando o carro do Alan Price no box da Arrows. Em 76. Passamos agora para 79. Eu era o bambambam para escolher patrocinador dos carros. A Shadow chegou em São Paulo sem patrocinador. Eu consegui o patrocinador e o dono da Shadow, o Tom Price, me apresentou um ator de cinema, Gene Hackman. Os cartazetes são de filmes que ele fez. March or Die, com a Catherine Deneuve, premiado com o Oscar por Operação França, indicado para muitos outros prêmios internacionais. Está vivo até hoje, está com 94 anos. Grande ator. Continuava fazendo BIC. Pode mudar. Aqui a coleção Primavera, Verão, Outono e Inverno da BIC com as canetas BIC. Então, além de criação, eu também sou o autor da foto. À frente, o isqueiro que eu uso até hoje. É o Gutenberg? O isqueiro está aqui. Não, o isqueiro está aqui. Esse isqueiro chegou da França com o nome de Bic Butane, que é o gás butano que tem dentro do isqueiro. Eu mudei o nome para Bic Chama, porque no Brasil poucos iriam entender Bic Butano. Inclusive é meio pornográfico. É um filme, esse é o fotograma de um filme maravilhoso. Aqui está salvo um fotograma. Esse filme vou contar para vocês que são palitos de fósforo caindo. Até formar um monte assim de palitos de fósforo. Então, o slogan que eu criei era BIC Chama, o isqueiro da BIC acende 3.000 vezes e aí caía o último palitinho, ou mais. Premiado na França também. E aqui chegou da França, porque a sede da BIC era na França. Mas os almoços eram feitos aqui e alguns a França levava para Matheus. A BIC, esse chegou com o nome de Big Shave,
E eu pus o nome de Big Monte Barba. Parece que voltou a ser Big Shave de novo. Criação e foto minha. Nessa altura o fazendeiro já tinha vendido a fazenda. E aí eu fundo minha própria agência de propaganda. Mas trabalhava para as outras também. Esse aqui é um anúncio que eu fiz faz uns 3 dias. Porque eu lembrava que eu tinha feito por Kutsark há muitos anos atrás, mas não tinha. Eu não tinha cópia nenhuma desse anúncio. Então eu refiz no Photoshop. Lembrando a ideia. O texto eu não lembro, então não pus texto. E a RGA Propaganda, que é Rubem Goulart de Andrade Propaganda, saiu pelo mundo. Vamos ver? Não, antes de sair pelo mundo, eu peguei a conta da Brinquedos Mimo e fiz um filme com a Xuxa. Esse é um fotograma do filme. O filme é uma gracinha. Eu lembro muito bem que a Xuxa chegou do Rio de Janeiro para São Paulo e fomos para o estúdio que eu aluguei fora do centro. A primeira aparece a boneca, a Xuxa do lado, e vem a menininha. E era tudo uma traquitana que movia. Esse é o fim do filme. A menininha fala, e agora ela beija a bonequinha e fala, e agora eu vou levar a bonequinha para casa. A Xuxa reclama, e o tchau, tchau? A menina fala, tchau, tchau? De jeito nenhum, agora ela é minha. Eu devo salientar que, durante a filmagem, a produtora, foi à noite, a Xuxa tinha compromisso o dia inteiro, então ela pegou o avião de tardezinha, chegou em São Paulo lá pelas 8 para começar a filmagem. O mecanismo do negócio aí falhou. Nós tínhamos que esperar, não sabia quanto tempo para consertar. Aí eu falei para a Xuxa, então volta para o hotel, porque eu pus um limusine à disposição dela, e o hotel também. Ela falou, não, eu vou ficar aqui, você arruma um divã, eu vou descansar. E tinha uma mesa de frios com tudo, todas as bebidas, todas as comidas, frutas. A menininha dormiu, ela não. Eu e ela ficamos comendo banana e tomando suco de maçã. Voltamos a filmar. Devia ser umas 4 horas da madrugada, quando terminamos. Eu fui com ela para o aeroporto, passamos do hotel, ela pegou a bagagem, fomos para o aeroporto e ela foi imediatamente, que ela tinha compromisso no Rio de Janeiro, logo de manhãzinha, na TV Globo. A Heinz, com uma companhia de suco de laranja, a Cutrale de Limeira, lançaram o suco da Mônica. Foi filme, esse é um cartaz de ponto de venda. A fotografia é minha, os desenhos são do Maurício. Devo dizer que a Heinz aproveitou esse slogan que eu criei, gostinho gostoso, que em inglês fica The Taste Taste,
e usou em vários anúncios no mundo inteiro. Eu não cobrei nenhum royalty. Quem quiser usar, pode usar. Pode usar. Quem tiver namorado, chama ele de gostinho gostoso. Tocando Calçados Terra de Franca. O cartaz de ponto de venda, anúncio que deixou todo mundo intrigado. Porque essa moça é a Fabiana Scaranzi, que depois ficou famosa na televisão, apresentadora, modelo. E intrigante porque não se sabe se é ela que está com o sapato, se é ele. Esse anúncio faz parte do Museu da Propaganda em São Paulo. Até hoje se discute qual é a segunda coisa que ela nota no nome. A primeira. A segunda é o sapato. A primeira, as opiniões são as mais diversas. E qual azul? Hein? E qual azul? Que eu noto no homem? O sapato. E a segunda? A segunda a sobrancelha. Sobrancelha? É. Vamos continuar. Pega um cliente internacional, é eles, aluguel de carro, que desde que chegou ao Brasil, substituindo a Hertz, foi meu cliente. Vocês estão vendo aqui, RPA. Eu mesmo criava, eu mesmo redigia, eu mesmo veiculava. E quando eu ia para os Estados Unidos, eu não pagava aluguel de carro, porque eu tinha o cartão Avis internacional para pegar o carro que eu quisesse, a hora que eu quisesse. Outro cliente que eu tive, esse em Miami, era uma bota para moto que servia para uso casual também. O cliente estava com as botas encalhadas em New Hampshire. Eu cheguei lá na frente dele, dei a minha ideia, porque eu desenhava lápis, não tinha computador, não tinha nada. Ele aprovou. Eu peguei o avião imediatamente e fui fazer fotografia em São Paulo e imprimi em São Paulo. Era 1/5 do preço que se cobrava em Miami. Um sucesso porque foi uma solução de marketing. Botar vendedor nas 3 milhões de lojas, o amostruário não daria. Então fizemos um contrato com a Honda e montamos um stand que tinha um pé da bota. O cliente chegava para comprar uma moto, queria uma bota para moto. Experimentava, tinha toda a numeração. E ali ele já fazia encomenda. Em 15 dias eu tive que suspender a publicação de televisão e revistas especializadas, porque os estoques acabaram. Outra bota que eu tive é a Paragon, em Franca. Chegou a ser o 3º maior exportador de sapato do país. Aqui uma solução para a caixa de sapato. Não tinha computador. Eu fui lá na Rua do Triunfo e peguei uns restinhos de filme de cinema do Velho Oeste
fui reproduzindo, juntando e desenhando ali o Paragon, ali do lado, tudo desenhado, tudo à mão. Sucesso de venda, que é o que interessa. Bonito ficou. E o slogan também eu adoro. Desde que o Oeste era selvagem. Aqui uma dificuldade. Eu criei detalhes muito grandes para esquecer. O Roberto Carlos entrou com o processo, que essa frase era dele. Os advogados da Brasinca retrucaram e provaram que essa frase era de uso comum, já estava em domínio público. E como era um veículo para... não se usava na cidade, eram os fazendeiros do Mato Grosso, de Goiás, que compravam esses veículos. Hoje você vê aqui na rua, todo mundo anda isso, uma pessoa sozinha, quando cabe 9 pessoas nesse carro. Texto e foto, junto com outro fotógrafo, e o texto de um redator, que eu nem me lembro o nome, porque ele já morreu. Aqui eu entro mostrando desenhos. Aqui eu já era um profissional. Eu desenho para produtos, para sair no anúncio. E a história em quadrinho, aqui estão os esboços que eu criei em 1900 e lá vai pedrada, mas uma história em quadrinho inteira, 32 páginas, com roteiro, os balões, o pessoal conversando. São vários rascunhos que eu guardo. Levei os originais para uma gráfica para imprimir, e eu já tinha até o patrocinador e os anúncios. Eu ia botar anúncio da BIC, anúncio da chupeta, anúncio de tudo. E sumiram, desapareceram com os originais. Aqui são os rascunhos. Mas o desenho era muito bom. Eu me baseava num desenhista americano que fazia The Heart of Juliet Jones, o coração de Julieta Jones, chamado Stan Drake, um papa da história em quadrinho. Aqui são anúncios que, além de criar, eu fazia o desenho. São vários. Cada um no estilo. Eu sou muito eclético. Esse aqui foi no... A Alto Union, que fazia o DKV, publicou um álbum grosso na Alemanha, e esse foi um dos anúncios e desenhos escolhidos. Manuel Vitor Filho foi meu padrinho no primeiro casamento e meu amigo pela vida inteira. Eu tenho quadros dele em casa que eu não vendo por dinheiro nenhum. Meu companheiro, infelizmente, ele morreu em 1995 com apenas 66, 66. Tenho saudade dele até hoje. Tem algum desses que você gosta mais? Tem algum desses que você gosta mais? Cada um é um estilo. O que me
mais trabalho fazer foi aquele segundo lá do empreendimento da Riviera de São Lourenço. Lembra que isso foi o lançamento da Riviera? É o lançamento da Riviera. Não tinha nada. Eu fui lá, é a Riviera, como era a Ribeirânia e Ribeirão Preto. Fui eu que lancei, não tinha nada. Tinha o campo do Botafogo em construção. Eu bolei tudo, bolei o nome Ribeirânia, bolei a marca, os folhetos de lançamento, os anúncios. Comprei 4 terrenos lá para construir casa, para incentivar, né, meu cliente. De uns anos para cá, eu resolvi botar no papel uma coisa da minha vida. Ali tá vendo aquele, pensando na vida, aquele molequinho é o meu caçula, o Antônio, que mora hoje em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. Está com 25 anos. Foi um dos heróis na enchente de Porto Alegre. Trabalhando como socorrista, enfermeiro e guiando aquele carro para cima e para baixo, dando os primeiros socorros. Uma pessoa maravilhosa. Desenha que um espetáculo. Eu tenho um filme dele, quando eu morava em São Paulo, ele tinha 6 anos de idade. É um filme para morrer de rir. E depois, lá no Rio Grande do Sul, eu não fiquei lá porque lá era muito frio. Morei 5 anos. Santana do Livramento, com a cidade gêmea, Ribeira, no Uruguai. Eu saía toda manhã para andar de bicicleta e olhava o Uruguai, entrava no Uruguai e no inverno era menos 12. Me atacou uma glândula qualquer no cérebro. E eu fiquei 5 anos e voltei para São Paulo. Mas aí eu ponho as minhas memórias. Aqui já é mais recente, esse é o último, está aqui, depois, se alguém quiser ver. Esse aqui é o primeiro livro que eu ilustrei. Até o original dele. Está aqui, com todas as ilustrações minhas. Aqui é o livro do Manuel Vitor Filho, que eu acabei de falar. Eu vou ler para vocês a dedicatória. Em 1955, eu participei de um programa na TV Record, ao vivo. Eu tinha 15 anos para desenhar. E o jurado era o Manuel Vitor Filho. Desenhou a capa desse livro. E o sítio? E a dedicatória ao Rubem Goulart, futuro artista de São Paulo, com a admiração do Manuel Vitor. 24/7/55. E eu fiz questão de honrar essa previsão que ele fez. Com 15 anos, ele previa que eu ia ser um futuro artista de São Paulo. Hoje eu sou o atual artista de Portugal. Aqui tem esse livreto ali. Quando eu morava em São Paulo ainda, eu fiz para vender minha agência, a RGA Propaganda. Quem quiser, depois da palestra, dar uma olhadinha. Eu tenho aqui 2 exemplares.
E ali está o Anupacu. Eu não sei se eu trouxe. Anupacuaçu é um passarinho brasileiro. Todo passarinho é não sei o que apu, não sei o que pacu, não sei o que pacu. Então eu fiz ele tem várias páginas, onde vocês vão, acho que da próximo. Não. Cadê o pacu? Não. Então. Aí está ele. Eu pegava cada personagem que era famoso na época e transformava em Anupacu. Lá o Virgulino, o Hermeto Pascoal, o Anupacu Zuzulei, meu filho, não sei se era maconha ou cachaça, e o meu preferido. Com esse eu conquistei muitas mulheres. Eu conquistei, mas elas não quiseram. Gostei do Virgulino. O Virgulino, Pacu. O Virgulino Fantástico. é baseado no cantor Luiz Gonzaga. Ele iria virar desenho animado, mas como vocês estão vendo, era muito compromisso. Eu tive que correr em Nova York, correr em Franca, voltar para São Paulo, ir para o Rio Grande do Sul, ir para o Rio de Janeiro, que eu tinha um cliente no Rio também, e não deu tempo de pensar no desenho animado do Virgulino. O Hermeto Pascoal cantava em alguns programas de auditório, então ele se virava por conta própria, não precisou da minha ajuda. É para voltar ou para ir para frente? Volta para eu ver, para eu não perder o fio da minha. Aqui. Eu era criança. Eu fui criança desde que eu nasci. Eu morava em Franca e minha mãe tinha uma irmã que morava em Brodowski. Brodowski é a terra do Portinari. E eu estava sempre em Brodowski. Férias, fim de semana, pertinho, 50 quilômetros. E foi lá, brincando na praça, que eu conheci o filho do Cândido Portinari, o João Cândido Portinari, que está vivo até hoje e é meu amigo até hoje. Nós brincávamos na praça, que na época chamava Praça Humaitá, e hoje chama Praça Cândido Portinari. Para mim, o maior pintor do Brasil, de todos os tempos. Tem alguns do passado, acadêmicos, como Oscar Pereira da Silva e outros quadros que eu tenho, mas o que inovou foi o Cândido Portinari. E eu faço releituras da pré do Cândido Portinari. Uma homenagem que eu presto ao meu pintor preferido, ao pintor que eu conheci pessoalmente, embora eu entrei na casa de Portinari, ele estava pintando de jaleco, pintando sei lá o quê, e ele me dirigiu a palavra. Eu estava com o filho dele. Ele falou: os meninos, vocês vão brincar lá no quintal. Agora não. Não conheci. Eu conheci. Essa é a produção de uma obra que está aí na exposição. Quando pagou para sair das ideias, já viu, já não pode passar. Um assunto que interessa a nós. Eu era frequentador de leilões de arte em São Paulo. Cheguei aí a 3 leilões numa noite. Durante o dia eu via a exposição, me interessava por determinado quadro, me interessava por outro, noutra galeria, no outro leiloeiro, e outro no outro. Então eu ia a 3
E se estava dentro das minhas possibilidades, eu arrematava. Arrematei muito no Aloysio Cravo e ele me deu a incumbência de criar a fachada da sua galeria e os seus. Essa é uma foto minha. Eu criei a marca, Aloysio Cravo, o ar de arte e de Aloysio, e ali está um catálogo que eu trago. Segura. Esse catálogo aqui é de 2004, um ano antes de eu mudar de São Paulo. Tem o layout, exceto quase 200 fotos que eu fiz. Com essa história de mexer com leilão, eu passei a ser o expertise. O Aloysio chegava e me mostrava um quadro. Ele falava: Rubem, que técnica é essa? Porque ele ia por técnica mista. Aí eu falava: não, é nanquim aguado com aquarela. E esse quadro é do de Cavalcante? Eu falei, eu examinava, falei, não é do de Cavalcante, pode tirar do leilão. E eu corria para fotografar de novo um substituto. Então foi um período de muito aprendizado, de muito investimento no meu conhecimento de arte. Hoje pouca gente me engana com a obra falsa. Às vezes a obra é falsa e eu fico quieto porque eu acho que eu vou prejudicar as pessoas. Mas se a obra ainda está em dúvida, eu dou minha opinião. Isso. Acabei de ver ali um Noêmia Mourão. E falei, Vivi confirmou. Foi mulher de Cavalcante. Então, de arte, história da arte, eu conheço razoavelmente bem por fazendeiro. Aquela agência do anúncio premiado, que trabalhava no meu vídeo, trabalhava um monte de amigos, fechou. Eu trabalhei lá em 1962, 63, 64. Aí ela fechou. Mas nós ficamos muito amigos, era a terceira maior agência de propaganda do país. Muitos anos depois, 87, eu conversei com alguns amigos e falei, vamos reunir de novo esse pessoal. Reuni o Manuel Victor, reuni o Rankin Roberts, um americano que era sócio da agência, eram 4 sócios. E eu publiquei esse anúncio de graça em vários jornais de São Paulo. Alugamos uma cantina perto da Rua Augusta, que ficou cheia, porque tinha desde office boy até diretores, até o caseiro, que era uma casa, e foi um sucesso. Eu guardo com orgulho e com muita saudade. Isso, um colunista de propaganda que me premiava sempre. Olha só que graça de anúncio o Goulart de Andrade criou, chamando os ECDM um encontro. Esse encontro foi um sucesso. Mas o criador, quando eu era belo, bonito e bonitão,
Eu também vou usar para anúncio. Perdão. Belo, bonito, bonitão e gostoso. É o suco. É? É o suco. É o gostinho gostoso. É o gostinho gostoso. Então, já que eu estava eu era funcionário, diretor da Grey Advertising, onde eu fiz um monte de anúncios, eu viajava aos Estados Unidos para atender clientes internacionais. Aí eu fui escolhido. Esse anúncio não é criação minha, porque se fosse criação minha, eu tinha feito uma maquiagem melhor e eu ia me elogiar mais e eu não diria que era bombeiro. Eu diria que eu era fazendeiro. O texto eu não sei o que eu faria. Acabou. A exposição que está lá embaixo é o foco da exposição. A exposição que está lá embaixo tem quadros que eu fiz, tem quadros de amigos, tem quadros de parentes, tem quadros da Pré Portinari, tem quadros, mas não estão todos aí. E é a primeira exposição individual que eu faço. Eu já fiz coletivas nos alunos da Liga dos Estudantes de Arte de Nova York, já fiz coletivas em Franca, com desenho, há muito tempo, já fiz coletivas por internet para o Museu Casa Portinari 2 vezes, já fiz uma presencial coletiva em Brodowski, e essa é a primeira que eu faço. Aqui posso depois de velho. É isso. Acabou. Obrigado por ter me aguentado esse deu certinho. Arrasou, hein? 1 hora. Quem quiser dar uma olhadinha, eu trouxe algumas coisas. Eu trouxe o cigarro Marlboro vazio. Mas eu fumo. Está aqui dentro dessa latinha. Eu percebi que você trouxe o cigarro, mas a caneta você não trouxe, né? Hein? Eu percebi que você fumava porque você trouxe o cigarro, mas a caneta não. A caneta eu não trouxe aqui, todo mundo. O cigarro eu fumo. Está aqui, ó. Tá aqui. Obrigada. O que eu tenho que... Se alguém quiser, eu agradeço profundamente. A gente pode ir passando para todo mundo ver, pode ser? Quem quiser, eu vou aí, fazemos numa mesa, porque não é uma história de grandes vitórias, não sou um renome internacional. O Washington Oliveto é um nome conhecido, escreveu livros, mora em Londres, mas ele apenas foi dono de agência e redator. Ele não desenha e não pinta. Nizanguanais é outro fenômeno na propaganda. Não desenha nem pinta. Eu pinto e bordo. Bom, primeiramente, agradecer, né, por ter vindo aqui, dar essa palestra incrível. Bom, para quem quiser ver um pouquinho mais sobre as obras dele, tem a exposição lá embaixo, como ele explicou, tem um pouco das pessoas que fazem parte da vida dele, inclusive a mulher dele tem alguns quadros. No dia que a gente fez a exposição, inaugurou a exposição, veio várias pessoas que estavam nos quadros, então foi muito interessante, porque a gente via a pessoa, eu acho que a gente já tinha de algum lugar, aí você olhava e era o quadro, então é uma experiência muito boa, se alguém quiser depois, agora vai ter fechado, mas voltar aqui mais vezes, ver a exposição dele que tá incrível, tá? Bom, agora vamos a um assunto importante. Vamos a 2 sorteios. O primeiro, para o dia de estagiário na agência Ecos.
E o segundo é essa linda obra do Rubens. Vamos começar falando da obra primeiro. A gente colocou um bilhetinho numa cadeira. Então, onde está? Então, na cadeira. Pode ser atrás, pode ser embaixo, procurem. Não sei, não, é qualquer uma. Alguém achou? Aê! O quadro vai estar na sua casa. Cadê a foto? Bom, o segundo é para quem quer ter um dia de estagiário de recursos, podem se reunir ali no finalzinho, tipo, ergue a mão, olha de uma dessas. Eu escolho o ano que eu mudei de Sapucaí para Franca. Quantos anos eu tinha? 5. Número 5. Outro número. 8. 8. Qual é o seu nome? Cecília. Seja muito bem-vinda. Faça bom proveito. Obrigada. É o conselho que eu ia dar para o publicitário, que faz propaganda, o que cria, o que redige. Como disse o Manuel Vitor. Ele me deu uma fotografia nossa e ele falou assim, ele me chamava de Ruben, de brincadeira. Ele falava, Ruben, desenhe sempre. E é o conselho que eu dou. Não importa se está difícil, se está complicado, sempre tem um caminho. Provérbio em inglês. Where there's a will, there's a way. Onde há uma vontade, há um caminho.